amor de Cristo nos constrange. Aleluia. Aleluia, Senhor. Feche seus olhos, levante suas mãos. Quantos aqui estão precisando viver um milagre em sua vida? Amém. Levante sua mão e fala: Senhor, eu quero viver um milagre em minha vida, Senhor. O Senhor é poderoso, o Senhor é um Deus de milagre. Basta nesta noite, ó Deus bendito, um toque do Senhor sobre minha vida, e eu viverei o milagre que eu tanto espero. Oh, aleluia. Oh, xerecanda lavalava, xurianda lavasterianda lavaias. Vem, Senhor, e toca-nos nesta noite, Senhor. Opera milagres em nossas vidas nesta noite, ó Deus. Hoje venho a Ti, Jesus, para buscar a resposta, uma certeza, o meu sinal. Ergo meu clamor e a minha adoração. A vitória chegará. Não importa o tempo, a distância ou dor, basta somente em Ti, Jesus, confiar. Na palavra estão firmados os meus pés. Só Tu tens a glória, a força e o poder. Aleluia. Se o meu corpo fraco não quiser andar, eu não vou me abater, porque eu sei no Espírito posso me levantar. Basta somente em Ti, Jesus, confiar. Toca em mim, Jesus, sara o meu coração. Eu preciso viver um milagre. Ajuda a minha fé, faça-me ir além. Toca-me com Teu poder. Toca em mim, Jesus, sara o meu coração. Eu preciso viver um milagre. aleluia. Ajuda a minha fé, faça-me ir além. Toca-me com Teu poder. Na palavra estão firmados os meus pés. Só Tu tens a glória, a força e o poder. Aleluia. Confesse isso. Se o meu corpo fraco não quiser andar, eu não vou me abater, porque eu sei no Espírito posso me levantar. Basta somente Em Ti confiar. Jesus, confiar. Toca em mim, Jesus, sara o meu coração. Eu preciso viver um milagre. Ajuda a minha fé, faça-me ir além. Toca-me com Teu poder. Toca em mim, Jesus, sara o meu coração. Eu preciso viver um milagre.
Levante suas mãos. Oh, comece a adorar ao Senhor. Vem Espírito de Deus e toca a tua igreja e toca o teu povo neste momento. Opera milagres, transformações, cura, Espírito Santo. Vem agir com a tua graça. Vem com o teu poder. Santo com teu poder. Pelo teu milagre nesta noite, Senhor. Nosso Espírito. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo 23, versículos 1 e 2. Salmo 23, versículos 1 e 2. Todos encontraram? Vamos ler juntos. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Amém? Podemos assentar. Vamos ver se você acerta de qual mal eu irei falar agora. Segundo uma pesquisa, ele aflige 70 milhões de americanos e é culpado por 38 mil mortes em um ano. Adolescentes sofrem desse mal e cerca de 64% responsabilizam esse mal pelo baixo rendimento escolar. Ele atinge muitas pessoas de meia idade. Os casos mais severos ocorrem entre 30 e 40 anos, iminência das conquistas ou derrotas de vários aspectos da vida humana. Cerca de 50% da população da terceira idade, acima dos 60 anos, sofre desse mal. Os tratamentos para a solução envolvem vários aspectos, os alternativos e os conservadores. Alguma ideia do que se trata? Depressão? Não, eu estou falando de insônia. Parece absurdo, meus amados, para alguns, que alguém possa deixar de dormir ou ter dificuldade em fazê-lo. O que acontece na verdade é que vivemos em um mundo tão turbulento que as pessoas acabam trabalhando mais e dormindo menos, ocasionando assim o peso do cansaço. Que coisas têm nos afligido e nos levado à exaustão? Medo, insegurança, relacionamentos quebrados, dívidas, desemprego, etc. Todos nós temos que enfrentar essas coisas ou a iminência das mesmas, pois elas possuem o poder de nos manter acordados e preocupados. Quais são as últimas preocupações
que tem ocupado os seus pensamentos? Muito provavelmente, o foco da sua vida esteja nelas. Com a falta de um sono suficiente, as pessoas vão ficando cada vez mais cansadas. É gente cansada por todo lado. Por exemplo, nos Estados Unidos, cerca de 1.500 mortes por ano são ocasionadas por motoristas que cochilam no volante. Cerca de 15 toneladas de soníferos são consumidos diariamente no mundo todo. Há quem idolatre Thomas Edison, que alegava poder viver com 15 minutos de sono por dia. Quem idolatra Thomas Edison, esquecem ou nem ligam para Albert Einstein, tão gênio quanto Thomas Edison, e que dormia 11 horas por dia. Interessante, né? O corpo está cansado, mas a dura constatação destes últimos tempos, meus amados, é que a alma humana está mais cansada do que o corpo. Existem perguntas intrigantes que trazem um desgaste profundo, como: de onde eu vim? Para onde eu estou indo? O que é certo e o que é errado? Qual é o significado da minha existência? A ausência das respostas para essas perguntas, meus amados, está tirando o sono ou a tranquilidade interior de muitas pessoas. Apenas, meus amados, um animal tem tantas dificuldades para descansar. Não é o cachorro, pois ele cochila direto. Não é o urso, pois ele hiberna. O gato também tira suas sonecas. A preguiça dorme 20 horas por dia. Sabe qual é a exceção do animal que tem muita dificuldade para dormir? Olha para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: é a ovelha. Quantos aqui são ovelhas? Amém, meus amados? Quantos aqui podem dizer: eu sou uma ovelha de Jesus? Amém, meus amados? Fala para a pessoa que está do seu lado: seja ovelha, não seja bode não, irmão. Fica dando chifrada nos irmãos aí. Fala, não fica dando chifrada nos irmãos não. Meus amados, a ovelha, ela tem muitas dificuldades para pegar no sono. Para uma ovelha dormir bem, muito bem mesmo, sabe do que ela necessita? Ela necessita de calma e segurança. Interessante isso. Quando você pega um rebanho de ovelhas, se você ficar lá com elas até a hora delas dormirem, elas só dormem depois que elas estiverem calmas e se sentirem seguras. Aí elas conseguem dormir. Nada de predadores por perto, nada de insetos no ar, nada de fome no estômago. Acontece, meus amados, que a ovelha, ela é extremamente inofensiva. E ela depende de toda ajuda externa para experimentar cuidados tão bem elaborados. Os irmãos estão percebendo que eu estou fazendo uma continuação da pregação de domingo passado, né? Então, no domingo passado nós trabalhamos aqui, chegamos a uma conclusão que nós somos ovelhas. Amém, meus amados? Meu querido, se você vê uma ovelha gritando, enfrentando, partindo para a briga, foge que é bode. Porque as ovelhas mesmo, meus amados, são inofensivas, ok? Não é à toa que Deus escolheu essa figura para tratar do seu povo, né? O seu povo deve ser um povo
não violento, não agressivo, não bruto, né? Mas deve ser um povo amável, um povo gentil. Ok, meus amados? A ovelha, ela precisa de um pastor. E esse pastor vai guiá-la com toda a segurança e fazê-la descansar em verdes pastos e beber de águas tranquilas, beber em águas tranquilas, como está aqui no texto. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Sem a ajuda do pastor, meus amados, é impossível uma ovelha conseguir descansar. Nós somos ovelhas, as ovelhas a quem o autor do Salmo 23, que é Davi, descreve. Nós precisamos de total auxílio de Deus para finalmente descansarmos, isto é, pararmos de lutar sozinhos. Meus amados, nós somos tão complexos e ao mesmo tempo tão frágeis que dependemos de Deus para que isto seja possível. Eu gostaria de destacar um outro salmo bíblico, onde o autor relata que é uma excelente decisão descansar sobre o cuidado de Deus. E mais ainda, ele apresenta lições importantes sobre como fazer isto possível. Então, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 116. E nós vamos usar esse salmo como referência da nossa ministração desta noite, que tem por título Aliviando o Peso do Cansaço. Vamos falar bem, todos juntos? Aliviando o peso do cansaço. Então ficam com suas Bíblias abertas aí no Salmo 116. E ele vai ser a nossa direção nos próximos minutos, né? Então, meus amados, para nós aliviarmos o peso do cansaço, para nós realmente vivermos em águas tranquilas, para nós realmente repousarmos em pastos verdejantes, em primeiro lugar nós precisamos viver 100% para Deus. Vamos falar juntos, viver 100% para Deus. Meus amados, não dá para viver 30%, 50%, 70%, 80%, 90%. Ou nós vivemos 100% para Deus, ou Ele é Senhor sobre toda a nossa vida, ou Ele governa e controla toda a nossa vida, ou Ele não controla nada da nossa vida. Aqui no versículo 9, diz assim: para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Então ele começa o salmo dizendo assim, o versículo 1: eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Aí no versículo 9 ele diz: para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Amar ao Senhor, meus amados, é ter uma vida centralizada nele. Deus te projetou para ser completamente dele e viver para ele. Assim como os planetas giram em torno do Sol, da mesma forma nós devemos girar a nossa vida em torno de Deus. Aliás, você só encontrará razão para a sua existência se você decidir viver assim. Somente um Criador pode explicar com exatidão o porquê da sua criação. Hoje, meus amados, muitos aqui vivem uma vida sem uma influência diretiva do seu Criador e dos princípios da palavra de Deus que nos farão viver uma vida cheia de realizações. A grande maioria, meus amados, de nós pensa que os princípios da palavra de Deus não são direções para uma vida plena e abundante. Muitos de nós achamos
que a nossa maneira de ver a vida, a nossa maneira de enxergar a vida, é isso que nos levará para termos uma vida saudável e abundante. Mas, ovelhas do bom pastor, eu quero convidá-los a vocês viverem uma vida sobre a influência diretiva de Deus, porque somente Ele dirigindo a minha vida, a sua vida, as nossas vidas em todas as áreas, é que nos possibilitará realmente nós vivermos uma vida plena, uma vida abundante, uma vida cheia de realizações. Quantos aqui querem viver uma vida cheia de realizações? Diga amém. Meus amados, certa vez um homem abordou Jesus com o seguinte questionamento: afinal de contas, o que eu devo fazer para ir para o céu? Jesus respondeu: você deve amar muito a Deus com toda a sua vida. É exatamente isso que nós precisamos entender, meus amados. Nós fomos feitos para isso. Nós fomos criados para amar a Deus. E o amor a Deus, meus amados, só pode ser expresso quando nós assumimos um estilo de vida que agrade ao Senhor. Você pode pensar: olha, eu não acho que eu terei bons resultados vivendo princípios de alguém que eu não posso ver e que me parece tão distante. Eu poderia nesta noite lhe dar várias provas de que você está equivocado se você pensa dessa forma. Mas eu vou apresentar apenas uma neste momento a você. Se realmente tem resultado fazer sempre as coisas acontecerem do seu jeito, por que até hoje você continua o mesmo? Fazendo as coisas da sua maneira, como que você está hoje? Muitos continuam infelizes. Outros cheios de dúvidas espirituais. Outros continuam sendo orgulhosos. Outros continuam vivendo relacionamentos quebrados e muitas outras coisas mais. Eu vou lhe dar o diagnóstico médico dessa enfermidade. Quem vive para agradar a si mesmo e não para agradar a Deus, tem todas essas enfermidades. Seu cansaço espiritual, meu irmão e minha irmã, só pode ser aliviado se você decidir viver para agradar a Deus. Abra o seu coração nesta noite e entenda que não se pode viver para si, mesmo porque você não foi criado para isso. Você não foi criado para viver para você mesmo. Nós somos criados para vivermos para a glória de Deus. Aceite nessa noite o maravilhoso controle de Deus para viver sobre a segurança dEle e comece a demonstrar a partir de hoje que você realmente o ama. Escute o conselho sábio que o salmista diz: ame ao Senhor. E de que modo isso pode acontecer agora na sua vida? Se você ainda não tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, você pode crer nesta noite em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E a outra coisa que você pode fazer é aceitá-lo em seu coração e entregar o controle total de sua vida a Ele. Meus amados, nós precisamos entregar o controle absoluto de nossas vidas a Deus. Nós não podemos entregar apenas algumas áreas de nossas vidas, não. Para Deus ser o nosso Senhor, e Ele só será o nosso pastor, se antes Ele for o nosso Senhor, Ele tem que controlar todas as áreas das nossas vidas. Amém, meus amados? Quantos podem dizer amém?
Meus queridos, a segunda coisa que nós podemos fazer para aliviarmos o peso do cansaço, nós precisamos conversar com Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado, você precisa conversar mais com Deus. Olha o versículo 2. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu o invocarei por toda a minha vida. Amém, meus amados? Vejam só o versículo 6 e 7 também. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Meus amados, eu amo o Senhor porque Ele me ouviu quando eu lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim. Eu o invocarei por toda a minha vida. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Quantos aqui podem dizer para a sua alma nesta noite: o Senhor tem sido bom para você, minha alma? Quantos podem dizer isso? Amém, meus amados? O Senhor tem sido bom para a sua alma? Diga amém, glória a Deus. Meus amados, dialogar com Deus é uma eficaz válvula de escape das pressões internas que a vida proporciona. Quando as coisas não vão bem e persistem em não mudar, nós podemos, meus amados, utilizar a arma da oração. Vamos falar juntos, a arma da oração. Meus amados, os maiores homens da história bíblica contaram com essa ajuda ou experimentaram os milagres de Deus. Na maioria das vezes que Deus atuou na vida humana, nesse processo nós encontramos muita oração. Na libertação do povo do Egito diz assim: então eles clamaram ao Senhor e o Senhor enviou Moisés. Quando você vê a história lá dos juízes, que eram levantados nações para oprimir a nação de Israel, aí você vai ver lá, então eles clamaram ao Senhor e o Senhor levantou um juiz. É sempre assim, meus amados, quando o povo clama ao Senhor, Deus pega, vem e começa a agir. Quais outros benefícios que nós experimentamos quando nós conversamos com Deus? Quando nós oramos a Deus? Primeiro benefício, nós expressamos a nossa dependência de Deus. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, para todos vocês. Você é acostumado a tentar resolver todas as coisas sem antes orar? Você tem o hábito de simplesmente sair fazendo as coisas e tentando encontrar soluções, ou dando soluções, fazendo escolhas, ou tomando atitudes, seguindo caminhos, sem antes orar? A maioria de nós vive assim. Nós decidimos sem orar, nós escolhemos sem orar, nós entramos em trilhas sem pedir a orientação de Deus. Nós fazemos negócios sem orarmos antes para fazermos negócios. Nós fazemos projetos sem antes orarmos ao Senhor para que o Senhor nos dê projetos que estão no coração dEle. Pelo contrário, nós elaboramos projetos, depois vamos lá: Senhor, abençoa o meu projeto. Isso não é atitude de quem depende de Deus. Nós precisamos, meus amados, expressar a nossa dependência a Deus. Um outro benefício quando nós oramos a Deus, meus amados, é que nós conseguimos avaliar os nossos anseios de uma maneira realista. Às vezes, meus amados, nós queremos tanto determinadas coisas que nós nem oramos a Deus e perguntamos para Ele: Senhor, esse anseio, esse desejo, é algo que o Senhor está colocando em minha vida, em meu coração? Ou isso parte apenas de mim?
Ou isso é apenas um capricho? Senhor, será que eu preciso disso mesmo? Isso é um desejo ou é uma necessidade? Meus amados, o que Deus promete é suprir todas as nossas necessidades, não satisfazer os nossos desejos. Então, quando nós entramos em oração com o Senhor, nós podemos fazer uma reflexão dos desejos e dos anseios que nós estamos tendo. Será que isso vai ser bom? Depois os irmãos dêem uma olhada no Salmo 104, deve ser o versículo 23, 24 mais ou menos, que diz que eles tentaram ao Senhor no deserto, tentaram ao Senhor na solidão. E aí a palavra de Deus continua dizendo assim: e o Senhor concedeu o que eles pediram, mas a alma de todos eles se definhou. Meus amados, pior do que nós alcançarmos os desejos pessoais, pior, meus amados, do que nós ficarmos insistentemente pedindo que Deus satisfaça os desejos que são apenas caprichos da nossa alma, do nosso ser. O pior, meus amados, do que nós pedirmos é Deus conceder. Porque a semelhança do povo de Israel diz assim: Ele concedeu o que eles pediram, mas a alma de todos eles definharam. Eles pediam, Deus não dava. Eles pediam, Deus não dava. Por quê? Porque não era o melhor. Às vezes, meus amados, nós estamos atrás de coisas que não são o melhor de Deus para nós. Às vezes nós estamos desejando coisas que Deus não tem preparado para nós. E muitas vezes nós temos a ideia de que aquilo que nós estamos desejando, aquilo que nós estamos querendo, aquilo que para nós será a nossa realização, nós seremos completos, meus amados. Nós entramos numa loucura de que sabemos mais do que Deus. E às vezes Deus permite que aquilo chegue às nossas vidas e depois o preço é muito alto. E um terceiro benefício é que nós aprofundamos o nosso relacionamento com Deus. Meu querido, não fique quieto em decorrência de um estresse espiritual. Fale, e fale muito com Deus. Igreja, nós precisamos resgatar a disciplina da oração. Orai sem cessar. E tu, quando orares, entra no teu quarto em secreto. Rogo-vos, pois, que use a prática de intercessões, de orações e súplicas, orando em todo o tempo no Espírito. Meus amados, a Bíblia está repleta de palavras que nos incentiva a nós desenvolvermos uma vida de oração, a sermos crentes disciplinados na oração. Grande maioria, meus amados, dos crentes em Cristo Jesus não tem um relacionamento com Deus porque não oram, não conversam com Deus. Quando nós oramos por algo, nós demonstramos que precisamos de Deus para a solução. O contrário também é verdadeiro. Creia nesta noite que Deus quer aliviar o seu cansaço espiritual, mas é preciso que você diga isso para Ele. Ele é a única pessoa que pode ouvi-lo e interferir na sua vida. E nós, meus amados, às vezes estamos com um cansaço espiritual extremo. E aí sabe o que nós fazemos? Hoje eu não vou na igreja porque eu estou muito cansado. Vou passar o dia descansando. Meu irmão, você vai passar o dia descansando,
você vai acordar no começo da noite, vai perder a hora de vir para o culto, e você vai estar mais cansado, e amanhã você vai estar mais cansado ainda, porque o seu cansaço físico, ele tem origem na sua alma e na sua vida espiritual. Porque Isaías, o profeta, diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. A promessa da palavra de Deus, meus amados, é que quem vive em relacionamento com Deus não cansa e não se fadiga. Agora, por que eu estou então cansado? A Bíblia afirma que uma das funções de Jesus é estar entre o homem e Deus. Quando oramos no nome de Jesus, Ele eleva os nossos anseios a Deus. Só Jesus tem competência para isso, Ele é o nosso intercessor. Creia nesta noite, meu amado, que será impossível o alívio do cansaço espiritual sem um diálogo franco com Deus. Não com palavras soltas no ar, mas palavras sinceras, de uma fé única na pessoa de Jesus, como único intermediário entre o homem e Deus. Uma terceira coisa que nós podemos fazer aqui dentro desse salmo, para que nós possamos aliviar o peso do cansaço, nós precisamos entender que as situações adversas são inevitáveis. Fala para a pessoa que está ao seu lado: as situações adversas são inevitáveis. Olha o versículo 3 e o versículo 8. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Versículo 8. Pois tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas, e os meus pés de tropeçar. Meus amados, não adianta. Uma das únicas certezas da vida é a seguinte: enquanto estivermos nesse mundo, nós vamos sofrer. Sabe por quê? Porque o mundo está sob a influência do pecado. E o pecado está dentro de nós. E o pecado que está dentro de nós faz que o mundo piore a cada dia mais e mais. Desde que Adão pecou, meus amados, passou a existir doença, problema nos relacionamentos humanos, ansiedade, desigualdade social e muitas outras enfermidades. Para você ter uma ideia da devastação que o pecado tem causado, a Bíblia revela lá em Romanos 8, que a própria criação geme com dores de parto para a volta de Jesus. Sabe por quê, meus amados? Porque ela tem sido profundamente afetada pelo sistema pecaminoso. Meus amados, nenhuma ONG, não é o Greenpeace, nem alguma outra ONG, que vai conseguir uma mudança significativa com uma apelação ecológica, porque o pecado está por trás também da destruição da natureza. Existe uma oportunidade para você ficar livre do fardo do cansaço, se você considerar também que sofrer ao lado de Jesus é completamente diferente da maneira que você vem vivendo. Até as situações adversas, Ele usa para o seu benefício, para o nosso benefício. Assim, se a sua vida pertencer a Jesus, nenhuma situação será capaz de separar você do amor dele, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem a altura, nem a largura e nem a profundidade, nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém, meus amados? Se você estiver vivendo uma vida com Jesus, nada poderá afastar você de Jesus. Alguns benefícios que os sofrimentos podem trazer se Jesus for o pastor da sua vida, se Jesus for o Senhor da sua vida. Primeiro benefício que o sofrimento pode produzir, meus amados,
crescimento pessoal. Vamos falar juntos, crescimento pessoal. Quem aqui conhece pessoas muito boas? Gente assim que dá gosto de você ficar perto. Hein, meus amados? Quantos aqui conhecem? Pessoas que dá prazer você ficar perto. Separa um dia com essa pessoa e pede para ela contar um pouco da história da vida dela. Você vai ver, meus amados, que pessoas gentis, pessoas mansas, pessoas humildes, pessoas bondosas, foram pessoas que já experimentaram muito sofrimento. Porque o sofrimento, ele tem o poder de produzir crescimento pessoal. Quando você passa por um período de provas, de sofrimento, meu querido, e você é aprovado por Deus, você não sai de uma situação dessa e continua sendo a mesma pessoa que você era. Alguma coisa muda. A maneira de olhar as pessoas, a maneira de olhar a igreja, a maneira de olhar a Deus, a maneira de olhar a vida, tudo vai mudando. Um outro benefício que o sofrimento pode trazer, meus amados, para nós também, é experiência para que nós possamos ajudar a outros. Então, os sofrimentos que nós passamos, eles têm o poder de produzir em nós o quê? A graça de nós podermos consolar aqueles que estão passando pelos mesmos sofrimentos. Como Paulo diz na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, bendito seja o Deus e Pai de toda consolação, que nos tem agraciado com a sua graça e o seu consolo, para que nós possamos também consolar aqueles que estão passando por aflições. Amém, meus amados? E um terceiro benefício é o maior conhecimento de Deus. Por quê? Porque você passa por um período de provas, você passa por um período de sofrimento e você experimenta a mão do bom pastor com você. Você experimenta a graça do bom pastor com você. Você experimenta a cura, você experimenta o livramento, você experimenta a vitória. E quando você vai caminhando, você fala, olha Deus, que nem Jó, naquela pregação que eu fiz há um tempo atrás, antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu estou vendo o Senhor agindo na minha vida. Assim como Jó, nós podemos dizer, olha Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas, meus amados, e só quem sabe que Deus pode todas as coisas é alguém que passou por profundos sofrimentos e experimentou a mão de Deus no meio do sofrimento. Essa pessoa sim pode dizer, a semelhança de Jó, Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas e que nenhum dos teus planos podem ser frustrados na minha vida, porque eu experimentei isso, eu não fiquei ouvindo apenas, eu experimentei de andar com o Senhor. Amém? Meu irmão, ande mais com Jesus e você vai conhecer mais a Deus. Deus não quer que você se torne um grande pregador. Deus não quer que você se torne um grande profeta. Deus não quer que você seja um grande músico na igreja dele, um cantor, ou alguém que ministra com dança, com artes, ou alguém que serve. Deus não quer, meu querido. O que Deus mais quer é que nós tenhamos relacionamento com Ele e que nós possamos conhecê-lo. O apóstolo Paulo fala na sua carta aos Filipenses, no capítulo 3, ele fala assim, olha, eu tenho um monte de formação. Eu fui formado aos pés de Gamaliel, o maior de todos os rabinos daquela época. Olha, eu fazia parte do Sinédrio mesmo sendo muito novo. Olha, eu tinha vários títulos, eu tenho descendência, eu tenho pedigree, eu tenho raça, eu sou um homem honrado. E ele fala assim,
e eu considerei todas essas coisas como refúgio, como esterco de curral, para conhecer a Jesus Cristo e ser achado nele, e me tornar semelhante a ele na sua morte e nos seus sofrimentos. Uma coisa eu faço: esqueço de todas as coisas que ficaram para trás na minha vida, e eu avanço para as que diante de mim estão. Eu estou atrás do prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Eu quero conhecer Jesus, eu quero amar Jesus, eu quero viver ao lado de Jesus. Paulo falou: eu largo todas as coisas que eu ganhei até hoje, somente para conhecer Jesus. Meu amado, não existe tesouro mais precioso do que conhecer Jesus Cristo. Jesus conta uma parábola lá em Mateus, de um homem que foi olhar umas terras, e ele encontrou um campo que tinha uma pérola preciosa. Aí Jesus continua dizendo que ele volta para o seu lar, ele vende tudo o que ele tem, ele vai lá e compra aquele único campo. Jesus ali estava falando, sabe sobre quem? Sobre ele mesmo. Jesus estava dizendo que quem o encontra simplesmente se desfaz de tudo que já teve na vida, apenas para viver para ele. Porque não existe nada de mais precioso nesse mundo do que encontrar, do que conhecer e do que viver uma vida com Jesus. Amém, meus amados? Porque se você viver uma vida com Ele, Ele te levará para pastos verdejantes e te levará a águas tranquilas. Quarto lugar, quarta coisa que nós podemos fazer, meus amados, para aliviarmos o peso do cansaço: nós podemos apostar tudo no caráter de Deus. Amém? Fala para a pessoa que está ao seu lado: aposte tudo no caráter de Deus. Olha o versículo 5 e 6. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. O salmista está encorajando, meus amados, você a acreditar em Deus como nunca. Acreditar no seu caráter infalível. Ele é um Deus que possui qualidades que nenhum outro Deus que os homens idolatram possui. Jesus, quando esteve aqui com a sua vida, Ele mostrou o caráter de Deus o tempo todo. Ele nunca foi pego em algum erro ou meias palavras. Ele foi tentado em tudo, porém nunca pecou. Logo no início do seu ministério, Ele passou por uma sequência de provações vindas do próprio Satanás. No seu relacionamento com os pobres, ricos, mulheres e autoridades, nunca existiram falhas. No momento do estresse espiritual também, meu amado, deposite a sua confiança em alguém que faz jus a isso. Geralmente, num momento de esgotamento, os amigos acabam se afastando de você. E tem uma hora que parece que você está sozinho. Procure a ajuda de Jesus e você não se decepcionará. Meus amados, o salmista em especial elenca 2 dos atributos de Deus: justo e misericordioso. Como é bom conhecer um Deus que é justo e misericordioso. Como é bom ter um relacionamento com Deus que é justo e misericordioso. Como diz a palavra de Deus, olharam para Ele e foram iluminados. Seus rostos não serão confundidos, não serão envergonhados.
Quando você olha para Jesus, meu irmão, você não fica envergonhado. Quando você olha para Jesus, seu rosto será iluminado. Quando nós ficamos confiando nas pessoas, quando nós ficamos olhando para as pessoas, meus amados, aí sim nós seremos envergonhados. Uma outra coisa que nós podemos fazer também, meus amados, é sermos honestos com Deus. Vejam o versículo 14: cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Meus amados, nos momentos de esgotamento, quando você não está mais conseguindo se mover, qual é o pensamento que vem à sua mente? A nossa espiritualidade brasileira, meus amados, nos leva a expressar: puxa, Deus é Pai e Ele vai me ajudar. Em meio aos ventos fortes da vida, meu amado, não perca a oportunidade que o fardo do cansaço oferece, para que você reflita sinceramente na situação da sua vida e que você possa fazer os ajustes necessários com Deus. Nós precisamos ajustar a nossa vida com Deus. Promessas de um forte comprometimento e de uma real mudança. Você pode se comprometer com Deus firmemente, meu irmão, e experimentar uma mudança na sua vida? O salmista encoraja você nessa noite a assumir que precisa de Deus e sair para cumprir o que você prometeu. Se você não cumprir, meu amado, Deus chamará você de tolo. Por amor à sua vida, Ele vai proporcionar outras situações complicadas para que realmente haja mudança em você. No alívio de Deus do fardo do cansaço, seja honesto com Ele e cumpra as suas promessas e os seus compromissos, porque Ele é fiel, Ele cumpre mesmo. Eu quero concluir dizendo: tenha um coração agradecido. Fala para a pessoa que está ao seu lado: tenha um coração agradecido. Olha o versículo de número 12. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Na versão atualizada é: o que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tenha certeza, meu irmão, que se hoje você colocar a sua fé em Jesus como a única pessoa capaz de aliviar seu fardo de cansaço, isso irá acontecer com você a partir de agora. Não tenha dúvidas disso. Centenas de pessoas que estão aqui nesta noite são prova disso. Eu gostaria então de dizer o que você precisará fazer após o alívio de Deus. Sabe o que? Seja sempre agradecido. Eu acho que o pior sentimento, meus amados, que pode haver no coração de um ser humano é a ingratidão. Nós, seres humanos, somos ingratos. As pessoas nos fazem o bem e nós retribuímos com o mal. As pessoas fazem coisas boas para nós e nós os esquecemos rapidamente. Isso tem um nome: ingratidão. Meu querido, seja mais grato em seu coração. Em primeiro lugar, pela salvação que você recebeu de Deus. Você foi salvo pela graça. Nunca se esqueça de agradecer ao Senhor, porque Ele te salvou. E nunca se esqueça de agradecer ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para a sua vida. Salmo 103 começa assim: bendize a minha alma ao Senhor, que é um salmo de Davi também. E tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa, é Ele quem sara, é Ele quem prolonga os nossos dias, é Ele quem renova as nossas forças, é Ele quem nos dá vida, é Ele quem nos dá paz, é Ele quem nos dá segurança. A quem tenho eu no céu, além de Ti?
e na terra não há ninguém que se compare a Ti. Amém, meus amados? Vamos fechar nossos olhos. Senhor, o Senhor é incomparável. Todas as palavras que nós usarmos para se referir ao Senhor não conseguirão explicar quem o Senhor é. O Senhor é justo, o Senhor é bondoso, o Senhor é misericordioso, o Senhor é Pai, o Senhor é pastor, o Senhor é fiel. O Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que perdoa, o Senhor é o que levanta os abatidos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor coloca em liberdade os algemados. Oh Senhor, são tantas coisas que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. E muitas vezes nós nos cansamos de Ti, Senhor. Muitas vezes nós não queremos ir à Tua casa porque estamos cansados. Pensamos que estamos cansados em nosso físico, mas nós estamos cansados em nossa alma e em nosso espírito. E do Senhor é que nós estamos cansados. Mas a Tua palavra diz, Senhor amado, que verdadeiro descanso só há no Senhor. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meus amados, paz só existe em Jesus. Descanso só existe em Jesus. E nesta noite você pode fazer uma troca, pegar os fardos pesados que você está carregando, pegar os julgos pesadíssimos que você está levando e trocá-los pelo fardo e pelo jugo de Jesus, porque Ele diz: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Se a sua alma está cansada, se você está espiritualmente cansado, o Senhor te oferece nesta noite descanso. Deixa que o Espírito Santo derrame descanso no seu coração. Deixe que o bom pastor te leve para águas tranquilas, para pastos verdejantes, aonde você pode, em segurança e saciado, então dormir, então descansar nos braços do nosso bom pastor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso bom pastor e em Ti nós encontramos descanso. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar em pé, meus amados. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado. Fala: você encontrará descanso em Jesus Cristo, no bom pastor. Deixa Ele ser o seu bom pastor. Sobre
Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluias. Segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Levante suas mãos agora. Se você está cansado na sua alma, no seu espírito, ou até mesmo no seu corpo, vá até o Senhor agora. Ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele tem uma promessa de cura, de descanso, de renovação sobre a sua vida, sobre a sua alma. Oh, aleluias. Vá até o Senhor, Ele vai te renovar nesta noite. Oh, você vai sair daqui transformado. Segura em ti, Senhor. Segura em ti. Aleluia. Sabe bem que em Cristo firme está. Declare isso com fé. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansa no Senhor e espera nele, pois Ele é a tua salvação. Que o Senhor Deus vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor dê descanso à sua alma e ao seu espírito. Que o Senhor Deus possa te conduzir por águas tranquilas e por pastos verdejantes durante essa semana. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e vos abençoe e lhes dê
A paz. Seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei